Senhoras e senhores, todos os números do mercado de trabalho estão muito ruins. São 27,5 milhões. Eu repito, 27,25 milhões de brasileiros e brasileiras em situação de desalento, desemprego ou trabalhando menos do que o desejado. Além disso, dos 95 milhões de pessoas ocupadas, nada menos do que 36,4 milhões são informais. E você sabe o que significa informal. Não tem qualquer proteção social, não contribui para a Previdência, não vai se aposentar e não tem qualquer outro direito laboral. Ou olhamos para isso, ou nenhum outro debate sobre o desenvolvimento e a reconstrução do Brasil fará sentido. Nós precisamos olhar essa realidade. E hoje são 12,2 milhões de desempregados. Isso representa 11,2% da força de trabalho. Temos 8,6 milhões de pessoas da chamada força de trabalho potencial. Pessoas que poderiam estar trabalhando, mas não estão. 8,6 milhões. Agora, some-se ainda 6,63 milhões de subocupados. 6,63 de subocupados, que trabalham menos do que poderiam trabalhar. Vivem de bico, poderiam trabalhar mais. Chegamos então a uma conclusão aterradora. Há um desperdício da capacidade de trabalho de 27,5 milhões de pessoas no Brasil hoje. Falamos de números, mas são pessoas, são seres humanos. Homens e mulheres com a dignidade ferida, pais e mães sem condições básicas de alimentar e dar casa para os seus filhos. Poderíamos aqui ficar desfilando mais números terríveis, mas basta fazer a síntese. Metade da população economicamente ativa do Brasil hoje encontra-se sem nenhum tipo de atividade econômica com proteção. Metade! O nome disso, senhores e senhoras, deputado Gilson Marcon, se chama exclusão. E essa exclusão do presente atingirá o futuro dessas pessoas, comprometendo suas aposentadorias e o próprio regime previdenciário. E, por favor, não tentem simplificar, eximir culpas, dizendo que o cenário trágico é por causa da Covid. Isso é uma mentira completa. A culpa é do golpe, da ponte para o futuro, das reformas tortas, das ações e decisões de governos e desse parlamento também, que fizeram a população brasileira retroceder a patamares que remontam ao início do século passado. Retirou direitos e enfraqueceu a organização sindical e popular. Sim, os dados que eu mencionei aqui não diferem muito do que já se verificava lá em 1919, antes da pandemia. Por exemplo, de 15 a 19, portanto, antes da pandemia, o número de trabalhadores subutilizados subiu 12 milhões. O mesmo vale para o número de desempregados, que mesmo antes da pandemia já deveria ter acendido todos os sinais amarelos do país. Portanto, não foi a pandemia, foi a reforma trabalhista, foi o congelamento do salário mínimo, foi o corte das políticas sociais, foi o corte dos investimentos públicos que prejudicou a indústria, retirando o conteúdo nacional aqui no Brasil na geração de emprego. Foi o desmonte do Estado brasileiro, foram as privatizações a preço de banana, foi Temer, foi Bolsonaro e sua política que privilegia o mercado e não o trabalho.
E não se pode esconder que os números trágicos do mercado de trabalho escondem problemas profundos da sociedade brasileira que esse desgoverno insiste em negar. As brutais desigualdades estruturais decorrentes das diferenças de acesso, permanência e remuneração entre homens e mulheres, entre negros e brancos, sobretudo alijando as mulheres negras. A procuradora disse isso muito bem, dos postos mais qualificados de trabalho ou de melhores salários. As mulheres, pessoal, as mulheres são 52% da população economicamente ativa e representam 42% da população ocupada e 55% desempregadas. E são 52% da população. Entre os desempregados, 64,6%, 64% são negros, pretos ou pardos. O rendimento médio mensal das mulheres é 2.243. O dos homens é 2.899, 30% a mais. A renda média da população branca é de R$ 3.413. A da população preta é 1.922. Brancos ganham, em média, 77% a mais do que a população preta. A herança colonial, a marca da escravidão, o racismo, precisam ser enfrentados e superados. As desigualdades no Brasil têm, sim, cor e sexo. E é deste lugar que temos que construir soluções que permitam derrotar os males do passado e do presente, alimentados por um governo racista, sexista e antidemocrático. E não posso deixar de lado o papel do salário mínimo. Sim, o salário mínimo como instrumento de alavanca à economia, dinamiza o mercado interno de consumo e empresta dignidade às nossas famílias. Deste salário, roubou-se o ganho real. Sim, a decisão de acabar com a política de valorização do mínimo que Lula e Dilma construíram com as centrais sindicais foi destruída pelo atual governo, causando pobreza e perda do poder de compra dos trabalhadores e da fome. O Diese tem esse dado. Se fôssemos pegar de 2003 até o final do governo da Dilma, e o reajuste não tivesse sido feito acima da inflação, o salário mínimo estaria em R$ 650. 650. Nós achamos pouco, 1.212, mas imagina se fosse 650 para os dissídios, para os aposentados. Por isso que eu tenho tramitando nessa casa um projeto de lei para que volte a política de ganho real de salário, que é reajustar acima da inflação, e não só pela inflação, que é alta, galopante e que traz muitas perdas. Precisa aprovar este projeto para dar poder de ganho real ao trabalhador. Esse projeto tramita aqui na casa da nossa autoria. Não posso encerrar minha fala sem falar do campo. Eu vejo entidades do campo, tanto afetar e a contar, presentes aqui. A agricultura familiar, que emprega 67% das pessoas ocupadas no campo, mais de 10 milhões de pessoas, foi duramente atacada também pelo golpe. Extinguiu-se o MDA, milhões de famílias rurais ficaram sem crédito, o programa de aquisição de alimentos foi extinto e o seu substituto, o tal Alimenta Brasil, tem hoje 60 milhões, quando já teve 600 milhões. O resultado disso tudo é evidente, está no bolso, na vida, no mercado e na fome. Em 19, a cesta básica em Porto Alegre, a nossa capital do Rio Grande do Sul, custava 446. Hoje custa 734. E um salário congelado e esse número de desemprego, como é que o povo vai se alimentar? Se quisermos ter um país, é preciso encarar tudo isso. É preciso retomar as políticas de valorização do salário mínimo, da geração de emprego e renda, do combate às desigualdades. É preciso compreender que a tecnologia nos apresenta novas formas de trabalho. O
transporte, o aplicativo, por exemplo, transporte por aplicativos e outros meios de uberização, precisam ter também uma legislação que proteja esses trabalhadores. Eles também são trabalhadores e trabalhadoras. E é preciso, sim, ter coragem para dizer e fazer a revogação da maldita reforma trabalhista. Eu repito, é preciso criar um ambiente no país para a revogação desta maldita reforma trabalhista. E é isso que nos mobiliza, a nós parlamentares, as centrais sindicais aqui presentes, isso que aumenta a nossa responsabilidade. E foi para encontrar caminho para essa retomada que eu propus esta comissão geral. E eu agradeço a todos que apoiaram, os que estão presentes, que vão participar. É nesse plenário que nós vamos construir, junto com outras iniciativas, esta retomada da reconstrução do nosso país. Temos um desafio rumo a 23. E se tem uma coisa que nos enche de esperança, é que estamos às portas de uma eleição presidencial. E isso, mais do que tudo, nos dará a chance de resgatar a dignidade do nosso povo. Muito obrigado.